Isso. A gente tem aí os 4 meses que a gente quebrou, né? E, na verdade, que eu quebrei, desculpa, gente. Ainda tem muita gente com muito medo aqui, essa é a nossa função. Tá? A gente tem aí uma transformação para se fazer. Quando a gente quebra, né, a gente sai, a gente se torna mais seguro. Eu não diria totalmente, é claro, gente. Você fala primeiro, você é uma pessoa totalmente segura? Não, óbvio que não. Tem alguma demanda espontânea que chega e você não sabe? Óbvio que eu não sei. Mas sempre a gente tem que aprender mais. Então, eu sempre aprendo mais em coisas que eu não consegui naquele momento saber. Por quê? Porque na próxima isso vai entrar aí já, né, no meu currículo, né? E, gente, o pessoal do Instagram vai migrar pro YouTube, gente. Vocês me pedem todo dia uma live no YouTube, aí eu faço uma live no YouTube e vocês estão no Instagram. Vamos pro YouTube, bora. Todo mundo, tá? O YouTube dá pra ver direitinho a tela, melhor, mais bonita. A gente fez especialmente para vocês isso hoje, tá? Então, buscar conhecimento, a transformação disso tudo. Eu saí dos medos como, Poliana? Eu falei para vocês que eu achei um protocolozinho lá. E até hoje me lembro, é o caderno de atenção básica do pré-natal, óbvio. Eu já falei para vocês. E aí, o que acontece? Achei o conhecimento. Só que o que acontece com muita gente? Os protocolos, eles são muito grandes. E a gente tá na vida, a gente tá na rotina, a gente quer o quê? A gente quer informação, a gente quer objetividade, a gente quer prática, a gente quer saber o que a gente tem que fazer. A Isa tá lá ela quer saber o que ela tem que fazer, ela não quer um estudo, um negócio, ela quer saber o que fazer. Aí depois a Isa vai lá e vê o quê? Os estudos, os guidelines, né? Mas a Isa tem um momento que ela precisa ali ser rápida naquilo ali, né? Pra quê? Pra justamente melhorar, trazer mais leveza pra sua vida. Coisa que a Poliana daquela época não tinha, porque a Poliana daquela época fazia o quê? Chorava. Chorava porque não sabia, né? Então, o que acontece? Pra gente transformar e sair do medo, a gente tem que buscar o quê, gente? Conhecimento. Conhecimento. Por quê? Porque senão a gente não sai do lugar, tá? Aí você entra no decorar, aí você entra na desatualização, né? Aí você entra em tanta coisa que gera a insegurança. Então, quando você não tem o conhecimento, você chega na insegurança, né? E a insegurança faz de você não sair do lugar, né? E o que acontece quando a gente tem um conhecimento? A gente sempre fala isso aqui, a gente sempre fala isso, a gente... É o tempo todo, conhecimento gera posicionamento, tá? E esse posicionamento te faz o quê? Um novo enfermeiro. Olha como era a Poliana de antes lá, né? De Lauro de Freitas. E olha como é essa Poliana falando aqui pra vocês. Então, o que você fez, Poliana? Cara, estudei muito. Mas estudou o quê? Eu estudei primeiro coisas objetivas da minha vida, né? Que é o que eu gosto. E estudei, aprofundei essas coisas. Então, quando eu falo que lesão de alto grau gera uma colposcopia, aí eu quero entender sobre a colposcopia. E aí depois eu quero entender sobre a lesão de alto grau. Porque eu também não quero ficar só no operacional. A lesão de alto grau é colposcopia. Eu quero entender o que é uma lesão de alto grau. E aí depois que eu entendo a lesão de alto grau, eu quero entender por que ela chegou ali. Qual é a evolução dela? E aí vem os estudos, vem as evidências científicas e tudo. Então não adianta a gente querer também só o pronto. A gente precisa entender também um pouco mais profundo. Que é o que o pessoal da pós-graduação, do Mastermind, faz, né? Ou vai fazer ainda, né? Se você também estiver fazendo parte. A gente precisa entender dos processos, que é onde a gente tem os cursos que a gente faz, a gente entende sobre os processos. Então, eu entendi também, como enfermeira aqui do lado de cá, que você precisa, além de entender sobre os fluxos, entender sobre cada informação. Então, quando a gente fala sobre resultado preventivo, por exemplo, a gente tem que entender o resultado preventivo. A gente não pode só falar, né? A Isa botou, sempre trabalhei na atenção básica, acabei me afastando. Quando voltei para a atenção básica, a primeira coisa foi atualizar e achei você. Obrigada, amor. Tem muito enfermeiro que não sabe que ama consultar. Gente, é tão interessante, por exemplo, eu fiz o curso do IDP, né?
há pouco tempo, né? Não diria pouco tempo, mas já tem um tempinho já, porque eu falo pouco tempo, parece que foi ontem, mas na verdade tem muito tempo. E o que que acontece? Ele dá um leque, ele dá uma visão, né? Falei, cara, nunca pensei dessa forma. Eu já falei pra vocês isso. Primeiro vem a tosse. Depois da tosse tem o sibilo. Aí o primeiro trata o sibilo para voltar pra tosse. Falar sensacional. Sabe por quê? Chega o paciente lá na sua unidade e você fala assim, tá tossindo, vamos tomar um xarope. Por quê? Por quê? Porque você não sabe avaliar isso ainda. Eu digo ainda. Eu digo ainda. Mas você ainda não sabe avaliar. Tá? Porque se você soubesse falar assim, não tome um xarope. Não é isso? Mas a gente, esse processo, ele também, ele é um pouco demorado, né, gente? Não é assim de uma hora para outra que eu tô aqui insegura e agora eu sou uma pessoa posicionada, né? Por quê? Porque eu preciso, né, ter toda essa transformação que tem aqui. A outra coisa que posiciona também o enfermeiro de maneira real, né, é entender sobre a sua legislação. Por que eu falo isso? Porque eu, Poliana, quando me formei, sabia nada de legislação. Nada. A Lei 7.498 de 86, eu tinha 1 ano quando essa lei existiu. 1 ano! E eu me formei em 2008, né? Essa lei não entrou na minha vida até o momento que eu precisei dela. Quando é que eu precisei dela? Porque eu falei assim, eu quero consultar, eu quero ser enfermeiro, eu quero consultar, eu quero fazer minhas coisas de enfermeiro. E onde está isso? Na legislação, né? Na legislação é onde a gente encontra toda a nossa vida, né? Tá fazendo, gente, tudo que a gente tá falando aqui tá fazendo sentido para você? Tá fazendo sentido? Se tiver fazendo sentido, fala aí para mim. Poli, faz sentido tudo que você fala aqui, tá? Hoje eu sei me posicionar. Gente, e assim, eu falei assim, nossa, eu me evoluí bastante, queria passar isso para todo mundo. Foi quando eu comecei no canal do YouTube. Nossa, eu posso me posicionar, o enfermeiro pode ser um enfermeiro posicionado, o enfermeiro pode consultar, enfermeiro... Aí foi que eu criei o YouTube para mostrar para vocês como o outro lado que a gente não conhece quando a gente se forma, tá? Então, o que acontece? Legislação, importantíssimo, né? Importantíssimo, vocês precisam saber a legislação, decorar? Não. Saber os pontos importantes? Sim. O que a gente aprendeu na aula da pós-graduação? Tem que, sim, saber totalmente a legislação. E os pontos importantes deixar ali à vista. Pra quê? A gente sabe que tem muitas coisas que a enfermagem, né, vai ouvir de vez em quando. Você precisa estar ali, ó, isso aqui, ó. Né? Faz sentido, não faz? Então, eu sei, gente, eu tô com vocês, assim, praticamente na vida, tá? Eu tô com vocês praticamente, parece que eu vivo, assim, quando vocês mandam mensagem pra mim, parece que eu vivo aquela situação que eu já vivi há anos atrás. Tipo assim, a resposta vem imediata, porque eu já vivi aquilo, né? Então, 16 anos vivendo isso tudo, todo esse processo, então faz muito sentido eu passar também isso pra vocês. A outra coisa é a intenção de mudança. Toda transformação, todo movimento para acontecer, ele precisa o quê? Ele precisa de uma intenção. Eu preciso saber que eu quero. Eu preciso começar. Eu preciso querer. Eu preciso ter a intenção de fazer isso. E claro que vocês estão aqui. Eu tenho certeza que isso faz sentido para você, né? Por quê? Porque a gente precisa começar, gente, a entender que a insegurança que você tem hoje, ela não é uma coisa vitalícia sua, não, tá? Tipo assim, a insegurança sua hoje, ela pode sim ser transformada em posicionamento. Como? Aí tem muita coisa, é um processo, mas é um processo que acontece, tá? Alguém botou ali, ó. Estou iniciando na atenção básica. Hoje foi meu primeiro atendimento sozinha. Uma sensação de sentimento ruim por estar insegura. Estou estudando pré-natal para as consultas de amanhã. Energias positivas. Energias positivas para ela, gente, porque a gente entende qual é esse sentimento, tá?
a gente entende. Se faz sentido para você, já dá um okzinho aí que faz sentido para você tudo que a gente está falando. A intenção de mudança também é muito importante, tá? A gente precisa querer sair do lugar. Porque senão não tem movimento, não vai acontecer nenhum tipo de movimento. E as circunstâncias que você vai viver vai ser as mesmas, porque vocês querem resultado diferente, mas vocês não querem mudar as circunstâncias. E aí o resultado será o mesmo. Não adianta você querer um resultado diferente fazendo a mesma coisa todo dia, né? Ah, eu tô aqui, vou atender para Natal, como, por exemplo, a Isa. Vamos supor que a Isa, né, vai atender para Natal amanhã. Ah, amanhã eu resolvo. Aí a Isa chega amanhã, tem 20 para Natal para ela atender, ela tá insegura. Ela não quer ser insegura. Mas aí o que acontece? Ela não correu atrás de nada. Então, enfim, amanhã ela vai continuar insegura. Ah, eu sou um enfermeiro que não sou posicionado, né? Ah, mas eu quero ser. Mas aí também não tem uma pós-graduação do enfermeira na área, não tem os cursos, não procuro protocolo, não procuro legislação. E o que acontece? Eu continuo do mesmo jeito, né? A Lili já é aluna nossa, que ela botou assim, a melhor coisa que me aconteceu foi conhecer a Poli. A Lili já é uma aluna nossa que vem desde o início. E quando eu falo isso, gente, para vocês, eu falei isso nesse dia no Instagram, é o seguinte, essa energia que eu começo a entender sobre o conhecimento, tem uma transformação inicial, e aí esse conhecimento, eu quero mais e mais e mais e mais conhecimento, porque senão eu não consigo sair do lugar. E aí você vai querendo mais e mais conhecimento, mais e mais e mais, e no fim você está um enfermeiro posicionado e seguro. Tá? Por isso que tem muita gente, nosso aluno ENA, que hoje está fazendo a pós-graduação. Justamente pelo fato de que a gente quer sempre mais, não é não, Liri? Eu não estou exercendo ainda a profissão, formei em setembro, mas estou insegura. X penso que não aprendi nada, mas aprendeu, mulher, calma. Aprendeu sim, sabe? Eu entendo que você aprendeu, mas 1%. Porque a formação acadêmica trabalha para a formação acadêmica. A gente tem que entender que o que a gente vai fazer por fora, que é a vida real, ainda falta 99%. Tá bom? Mas tudo isso muda, tá? Calma. Também sinto que agora eu vou estar segura para iniciar o PSF. Estou inscrita no curso e comprei o guia. É o início de tudo, viu, Cris? Meu primeiro dia na atenção básica foi simplesmente para Natal. Imagine se eu já não tivesse a base. Pois é. Então, a intenção de mudança é importante, tá certo? A outra coisa que a gente tem aqui são os passos que a gente tem que seguir. Quais são esses passos que a gente tem que seguir, né? Para fazer essa transformação aí que a gente falou tanto, né, Poliana? Nossa, tudo faz sentido. Quando iniciei, fui em busca de conhecimento e achei você. Aprendo muito com você. Obrigada, Su. É isso, é fazer sentido. E eu levo isso pra minha vida, tá, gente? Uma coisa pra eu fazer, ela tem que fazer sentido. Se faz sentido, rapaz, isso aí é muito importante. Agora tem coisas que não faz sentido, a gente deixa pra lá. Mas se tudo isso faz sentido, me conecta, é porque isso é muito importante para a minha transformação, tá? Então a gente tem aí, ó, conhecimento que a gente falou. Então, de onde vem isso, Poliana? Pelo amor de Deus, me explica. Protocolos, notas, diretrizes, estudos, que são os guidelines, leis, resoluções, portarias, tudo que a gente, né, aqueles protocolos que a gente tem ali inicial, né? Jamais faça alguma coisa só porque faziam antes. Sempre entenda o porquê. Então, é uma coisa que também tem que fazer sentido. Faz sentido com o preço da mentoria. Então, se faz sentido, faz igual a Kátia, ó. Já vai para outro passo, porque você tem que sair daqui, aqui já está completo. Então, vamos para o outro passo, certo? A gente tem que sempre dar um passo para frente para a gente ir buscando as coisas que a gente quer, tá? Então, assim, jamais, gente, jamais, um conselho para quem está começando, e eu errei isso no começo, jamais faça alguma coisa porque era assim. Não tem era assim. Não tem, eu vou fazer isso aqui porque era assim. Faça porque é o certo, porque está no estudo, porque está no protocolo, porque eu sei o que eu estou fazendo. Não faça porque alguém me disse que era assim. Entende? Porque senão não faz sentido. E o que acontece? Aí você acaba se perdendo em ciclos. Você acaba se perdendo em ciclos tão grandes que aí você acaba virando um enfermeiro transformado pelo ambiente.
E não é transformado, né, pelo conhecimento. O que é transformado pelo ambiente? Aquele enfermeiro que só faz o que já faziam antes. Só faz o que alguém mandou fazer, tá? Alguém botou, fiz os cursos da Poli, na Verineira, e nunca teve equipes de... Eu estou em um UBS e tenho 8 equipes. Muito bem, a Carlinha. Eu já conheço vocês tudo, né, gente? Parece que eu trabalho com vocês, tá? Então, assim, aí resoluções, jamais faça alguma coisa só porque faziam antes. Isso é uma dica importante, tá? A gente também tem... importante, gente, para o enfermeiro que entra na unidade básica, ter agenda. Então, a gente precisa existir. Para a gente existir e ser referência, a gente precisa ter uma agenda. Ah, Paulina, eu vou lá no meu oriento o povo lá. Não, consulta de enfermagem. Aí eu falo para vocês, e lá na pós-graduação a gente fala muito sobre isso, tá? Consulta de enfermagem existe. Ela tá lá na legislação. Ela existe, ela é muito ampla, ela traz muita coisa. Então, assim, você precisa entender o que é uma consulta de enfermagem. Para você saber que aquilo ali é muito importante pra gente, tá? Isso é muito importante, ok? E o posicionamento. E aí, vem todo um passo aqui, tá vendo? Conhecimento, aí vem o atendimento, né? Porque você precisa pegar esse conhecimento aqui e colocar na sua vida. Como é que você vai fazer isso? Atendendo. Coordenando sua equipe, mas aí você vai atender. E você vai pegar isso tudo aqui e colocar no atendimento. Certo? E aí, o que é que a gente faz depois disso? Né? Para ser uma referência e se posicionar. Então, quando você atende, e você fortalece aquilo ali que você tem, você começa a ser referência e ter posicionamento, que é o que aconteceu comigo. Eu tô aqui, gente. Tô aqui, a prova viva disso tudo. Tá? Eu entendo tudo que vocês passaram, porque eu passei igualzinho. Ok? Então, depois disso tudo, vem um depois. O que é um depois, né? O depois é o que na nossa vida? O que acontece? Ser valorizada. Porque muita gente fala assim, ser valorizada só é ganhar bem. Não pensem só no salário, gente. Pensem na valorização real. O que é valorização real? É o salário? Não, gente. É entender que você pode receber muito mais. Você entende? A valorização real não é você pensar que o salário não é importante. A valorização real é você primeiro ter uma transformação sua, ser referência e você vai ter aí um querer a mais. Aquilo ali já não serve mais para você. Aquilo ali que é pouco não serve mais para você, você quer mais. Então, isso é ter uma valorização real. É tipo assim, isso aqui não cabe mais pro tanto de coisa que eu tenho. Tá? Então, como é que eu começo a sair de um salário baixo? Como é que eu começo? Investindo em mim. Eu tenho que investir em mim, porque senão eu não saio de um salário baixo. Por quê? Porque eu continuo insegura, continuo... como é que eu posso dizer assim? Posicionamento. Eu continuo sem dar um passo. Eu continuo sem nada. Né? E aí você continua no salário baixo. Você entra num ciclo. Eu não vou investir em mim porque eu tenho um salário baixo. Aí eu tenho um salário baixo porque eu não investi em mim. E aí só quando a gente sai da curva, que você fala assim, poxa, eu posso ter... Eu me sinto valorizada. E aí eu preciso correr atrás de uma pessoa, na verdade, nem empregador, tá, gente? Do que me valoriza. Tá? É isso. Ok? Então, por exemplo, um enfermeiro que, pra mim, ganha R$1.000, vamos supor, né? Que eu falando da minha época. E ele não tem um passo, e ele não sai do ciclo, eu tenho um salário baixo porque eu não invisto em mim. Eu não tenho intenção de mudança. E aí eu tenho um salário baixo porque... E aí vai. É um ciclo. Ok? Então, ser valorizada é uma coisa que... É uma consequência de tudo isso que eu falei aqui. Ah, eu quero ser valorizada. Ah, então, meu filho, vamos correr. Eu quero ser valorizada. Então, vamos investir em você, vamos mudar, vamos conhecer, vamos estudar, né? Vamos correr atrás. Porque senão não tem movimento para ser valorizada. Né? Isso parte da gente. Vocês querem que o empregador te valorize. Não existe isso. O que tem que valorizar é você. Você tem que saber o seu valor, do seu trabalho, de tudo que você investiu. Tá? E hoje em dia, o meu tempo... Ele é um tempo valorizado. Por quê? Você sabe o que tem atrás? O que é que vem atrás de tudo que eu fiz para chegar aqui? Então, tem uma valorização real nisso. Eu sinto isso. Tá?
ganhar mais vem também como consequência que eu acabei de falar para vocês de tudo que eu falei aqui. Eu acho que isso faz sentido muito. Faz sentido para vocês tudo que eu falei aqui até agora? Faz sentido que isso aqui é uma consequência, é o depois? Isso aqui não é o início, isso aqui é o depois. Então não adianta você começar por ser valorizado e ganhar mais. Você tem que começar por tudo antes que eu falei para vocês. Tá? Aí vem a outra questão. Agora eu quero empreender, como a Isa falou assim, eu quero empreender. Então, empreender também parte desse princípio de que é um depois. Por quê? Você não pode sair e falar assim, eu não quero investir, não quero fazer nada, mas quero empreender. Como? Como você vai fazer isso? Se você não tem conhecimento, né? Não foi atrás do conhecimento, você não quer investir, você não quer sair da curva, você não quer fazer nada, mas você quer empreender. Você não lê o protocolo, você não lê, não tô falando nada pago, tá, gente? Tô falando até de coisas que tem, né, por aí. Mas você quer aprender, né? A pessoa que fez um curso de inserção de DIU comigo, que está fazendo isso no consultório particular, a pessoa que está no mastermind, na mentoria, na pós-graduação, é uma pessoa que quer empreender e ela tá segura do que ela quer fazer? Com certeza. Porque senão, ela não teria... Esse investimento todo que ela está fazendo é justamente para chegar nessa parte aqui. Mas eu posso fazer isso antes disso tudo, Poliana? Antes do conhecimento, eu acho mais difícil. Porque você entende que a gente se sente inseguro de atender o paciente na UBS, isso também ocorre no consultório particular. Então, acho que a gente tem que correr atrás de conhecimento sempre. Assim, ter uma base sólida disso, sabe? E aí, por último, ser reconhecida. Então, assim, ser reconhecida... Eu não digo eu reconhecida aqui por vocês não, tá? Eu digo vocês serem reconhecidas pelos pacientes de vocês. Eu já tenho casos desse aqui. Da mentoria, mastermind. Eu tenho casos de cursos, eu tenho casos disso, né? Eu tenho enfermeiros que foram reconhecidos. Eu tenho enfermeiros que foram lá e falaram assim, eu quero ganhar mais porque eu sei fazer mais coisa, eu tenho conhecimento, eu invisto, né? Eu quero abrir um consultório porque eu vou ganhar mais, né? E eu vou abrir um consultório e ser reconhecida, tá? Se vocês observarem bem da minha amiga Laís, da evolução que ela tem também, de quando ela saiu do consultório e agora ela está criando um instituto, né? Para vocês entenderem que o ser reconhecido é muito importante também. A gente quer ser reconhecido, não quer não? Vocês não querem ser reconhecidos, não? Por qualquer pessoa, pela pessoa que tá com você do seu lado, pela sua família, pelos seus filhos. Vocês não querem ser reconhecidas? Por que vocês querem ser reconhecidas? Pela dor que a gente teve no início. Então, a dor que a gente teve no início faz a gente querer. Eu parei no meio do caminho, tava vendo lá. A dor da gente inicial, quando a gente se forma, faz da gente querer ser reconhecido. Isso é do enfermeiro. A gente quer ser reconhecido. Aquele enfermeiro que quer, né, gente? Porque também tem enfermeiro que não quer nada, tá? Isso é certo também. Como em muita profissão também, tá? Se isso fizer sentido para vocês, essa explicação, compartilha, gente. Compartilha esse conteúdo também, tá? Porque é importante que a gente trazer mais ainda enfermeiros para a nossa comunidade de enfermeiros que querem se posicionar, né? Que querem ser referências, que querem ser reconhecidos.